E hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Olá, sou a Lívia, psicóloga aqui da Clínica Sesma, e hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, esse mal contemporâneo que é um dos transtornos psíquicos que mais acomete a população. Em torno de 10 a 15% da população tem transtornos de ansiedade. Para falar da ansiedade, primeiro é importante a gente discriminar e separar o que é ansiedade, o que é medo e o que é angústia. Então, e escalonar isso. Então, começar pelo medo. O medo a gente tem medo de um objeto específico, concreto. Então, a gente, num tratamento de fertilização, a gente pode ter medo do momento da injeção, medo de como, de tomar essa injeção, medo do processo. Então, é um objeto palpável, nomeado, onde a gente consegue nomear. Já a ansiedade, ela tem a ver com um anseio, uma expectativa, está relacionada ao desejo. Então, querer demais algo ou não querer que aquilo aconteça. Então, ele tem um objeto, mas não tão claro. Então, por exemplo, dentro do tratamento de fertilização, é o medo desse resultado, a expectativa de como será o tratamento, como o meu organismo vai reagir ao tratamento. A gente cria uma expectativa, um anseio, algo relacionado ao futuro, um não saber sobre e querer muito que aquilo aconteça. Então, uma gestação, um positivo ao final, ou medo desse não controle de que algo que a gente quer que aquilo não aconteça. Então, uma não gestação, de que não dê certo. Então, são expectativas. Já a angústia a gente pode equivaler aos quadros de pânico. Um outro tipo de angústia e quadro é o acting out, onde a gente, para não nomear, porque a gente não consegue nomear esses sentimentos na angústia, a gente leva para ação. Então a gente põe excesso de trabalho, excesso de controle do dia a dia, então a gente leva para ação um sentimento. A angústia é muito difícil da gente nomear esse objeto, igual eu sinalizei do medo e da ansiedade, onde a gente consegue visualizar na ansiedade com menos nitidez, mas a gente ainda consegue sinalizar esse objeto. Na angústia não há nome, a gente não consegue dizer o porquê que a gente está sentindo aquilo, então esse sentimento ele invade a gente de uma maneira mais intensa e sem conseguir explicar o porquê veio, o porquê está sentindo aquilo. Então isso seria angústia. E ela também pode vir, um outro quadro é o psicossomático da angústia, onde o que a gente está sentindo, ela pode dar vazão pelo corpo. Como a gente também não consegue nomear, uma maneira de vazão seria por um sintoma no corpo. Então, às vezes a gente vê infecções, infecção de garganta, algo que não pode ser sentido, mas ele dá vazão pelo corpo e por um sintoma nesse corpo. Então, o papel do psicólogo na clínica de reprodução assistida seria esse espaço do paciente poder dar vazão, elaborar e ressignificar esses sentimentos. E até essas fantasias de como vai ser esse tratamento, poder falar sobre quais as expectativas, como seria se vier um negativo, como seria se vier um positivo. Poder pôr em palavras toda essa expectativa, esse futuro incerto, esses sentimentos que englobam essa incerteza. Então é esse espaço de ressignificação que a gente chama. E esse tratamento ele tem a parte biológica, que é um corpo respondendo à medicação, esse embrião, como ele vai desenvolver, tem a parte biológica, mas a gente não pode nunca esquecer desse emocional, que ele é parte integrante desse tratamento. E o quanto, quando a gente está fortalecido com esse sentimento
de forma entendida, nomeado, a gente consegue ir passando pelas dificuldades da nossa vida de uma forma um pouco mais leve, mais natural. Não que as frustrações não vão vir na vida em geral, e isso pode acometer um tratamento, mas como a gente vai lidar com esses obstáculos, com esses nãos que a gente recebe. Então, é entendendo esse sentimento, é podendo falar sobre, não colocando para baixo do tapete, pensando que se a gente não falar, não colocar ele para fora, vai resolver. É o oposto. Quanto mais a gente guarda, mais ele está ali. Então, a fala é uma forma da gente poder ressignificar, entender e nomear. Que seria isso? A angústia não nomeia o objeto, mas pela terapia, pela fala, a gente pode começar a nomear, a dar borda para essa angústia. Então, para os pacientes da Clínica Sesma, essa escuta está disponível. Ela pode ser semanal, quinzenal, online, presencial, então há uma escolha aí, mas o importante é saber que essa escuta está disponível, de que vocês têm esse lugar de subjetividade na clínica. Qualquer dúvida, entre em contato com a clínica e até nosso próximo encontro.